Ou você constrói praças esportivas, ou você constrói presídio. Quem escolhe é o governante. O que eles estão almejando, o que eles estão sonhando, o que eles estão falando que vão fazer, o prefeito já faz. A gente perdeu aquilo ali por politicagem. Faz uma pergunta aí para um policial militar e para um policial da guarda. Quem é que está mais feliz com a gestão? Depois eles montam uma foto ali com 3, 4 pessoas, dá a impressão que eles estão andando com muita gente. O cara vai lá no papagaio, toma uma vaia danada, a vaia não aparece no vídeo dele. Tem candidato aí falando que vai resolver o problema da segurança pública. Já era para você ter resolvido, amigo. Já era para você ter resolvido. Você não sabe ainda. Acredito que não sabe. Mas você já é deputado estadual. Dá licença. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Olá, muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Ibrahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita, um ótimo dia a você, aos ouvintes e espectadores que nos acompanham nos canais de O Tempo. Hoje nós começamos a série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte. E o nosso primeiro entrevistado é Álvaro Damião, do União Brasil. Damião é jornalista, apresentador e radialista há mais de 25 anos. Em 2014 criou o Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos voltada para crianças, jovens e idosos. Em 2016 se candidatou a vereador de Belo Horizonte e foi eleito com 10 mil votos. 4 anos depois foi reeleito para o mesmo cargo com 13 mil votos, sendo o quinto mais votado da capital mineira. Agora, Álvaro Damião compõe a chapa com o prefeito Fuad Noman, do Partido Social Democrático. Eles fazem parte da coligação BH Sempre em Frente. Álvaro Damião, bom dia para você. Seja muito bem-vindo, candidato, aqui à Sabatina de O Tempo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Ibrahim. Bom dia a todos. E eu já vou parafrasear aquele que entrou definitivamente na nossa campanha. Mandar um abraço para ele, Mário Henrique Caixa. Quando ele fala câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2, câmera 1, porque tem 7, 8 câmeras aqui dentro, é naquela ali, né? É naquela ali. Tamo junto, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar sobre a política da cidade onde eu nasci. Tem algumas coisas importantes para abordarmos, algumas que já estivemos com o prefeito de Belo Horizonte, candidato à reeleição, e algumas que a gente queria tratar contigo, candidato. Eu quero começar tratando de uma área que o senhor conhece muito bem, pela área de atuação e pelo projeto social que tem na cidade. Para a área de esportes. Algumas das propostas que estão colocadas no plano de governo do prefeito tratam, primeiro falando sobre o retrospecto de revitalização de alguns campos de várzea ou algumas outras, mas não me parecem apontar muito para um caminho de futuro, para dizer o que pretende a Prefeitura de Belo Horizonte fazer com a pasta de esportes na cidade. E ela quase sempre é relegada em segundo plano quando as discussões são feitas, naturalmente em função do que demanda saúde, educação e segurança pública. Mas eu queria uma consideração do senhor. Essa pasta vai ter uma participação específica do senhor, se eleito for. O senhor quer ocupar este espaço? Quer alguma participação? Tem alguma ideia específica do que fazer com programas sociais de esportes? É dotar os espaços públicos de esporte? O que o senhor planeja nesse? Eu já cobri 3 Olimpíadas, como radialista, como jornalista. E nós vamos criar, já falei com o prefeito, o Centro Olímpico da cidade. Nós vamos dar oportunidade para as crianças que nasceram em vilas e favelas de Belo Horizonte, de um dia poder sonhar, pelo menos, em participar de uma Olimpíada como atleta brasileiro. A gente vai revitalizar os campos de futebol, assim como eu já fiz. Como vereador, eu fiz sem gastar um real da verba pública, que foi a Arena Inconfidência, lá no bairro Concórdia, que é onde eu nasci. Vários outros foram feitos pela Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estive no Barreiro esse final de semana e vi lá na Vila Santa Rita um campo lindo, maravilhoso, com a placa da prefeitura e aquilo ali que a gente quer para as pessoas. Mas mais do que isso é incentivar as crianças à prática esportiva. A gente entende que o esporte é a maior ferramenta de inclusão social. O esporte, ele é saúde, né? Porque a criança que pratica esporte, dificilmente ela vai ter um problema de saúde, ela vai estar obesa com 10, 11, 12 anos, que é o que a gente vê hoje, não só em Belo Horizonte, como no país inteiro. O esporte é educação, o esporte ele trabalha todos os elementos de uma criança, e a gente tem que investir mais nisso. Eu já falei com o prefeito, quando cheguei para poder conversar com ele sobre o assunto, a gente já falava sobre isso, porque a gente tem que investir. Você falou um negócio que é interessante, isso não é em Belo Horizonte,
É uma cultura brasileira, viu, Ibrahim? Se tem algum problema, se você tem que cortar alguém, corta onde? Na Secretaria de Esportes. Tem que diminuir a folha, corta na Secretaria de Esportes. Tem que diminuir a verba, diminui da Secretaria de Esportes. Comigo vai ser completamente diferente. Ou você constrói praças esportivas, ou você constrói presídio. Quem escolhe é o governante. Ou você constrói praça esportiva ou constrói presídio. E nós somos da construção de praças esportivas e vamos melhorar muito as que tem em Belo Horizonte. Nós vamos, Álvaro, desdobrar aqui esses assuntos de educação, saúde que o senhor citou, mas eu queria perguntar para o senhor para a gente desdobrar mais temas aqui, especificamente sobre a atuação do senhor fora essa questão do esporte. Quando o senhor chega para a campanha de Fuad Noman, desde que o senhor foi anunciado, o senhor falou isso com a gente nos bastidores aqui agora, e no dia que acompanhou o prefeito aqui, a nossa sabatina, na semana retrasada, o senhor fala, eu sou da rua, eu busco voto, eu estou na rua todos os dias, esse é o meu papel. Quando essa conversa teve um pontapé inicial de que essa chapa seria formada por Fuad e Álvaro Damião, e quando essa decisão foi tomada, o que o senhor foi demandado de fato? É o vereador conhecido, radialista, o Álvaro que está nas ruas e que faz projeto social, que vem trazer esse conhecimento para essa chapa, é quem vai bater na casa das pessoas e pedir de fato esse voto. Qual é o papel de Álvaro Damião e qual vai ser o papel se eleito for? O Fuad, ele é o melhor gestor hoje do Brasil, é porque ele escolhe as pessoas para estar ao lado dele. Ele escolhe as pessoas para estar ao lado dele, aquelas que ele vê condições de fazer junto com ele, ele traz para junto dele. Quando ele fez a proposta, quando a gente conversou para eu ser vice, é que ele entende que eu já conheço a cidade na palma da minha mão, que eu já sou um vereador, que aumentei a minha votação de 2016 para 2020, porque o povo da minha cidade, o povo de Belo Horizonte me conhece e gosta do meu trabalho. E o meu trabalho principalmente voltado para as pessoas mais simples, aquelas que mais precisam. Então ele entende isso. E quando você chama um vice, e eu conversei sobre isso com ele, eu queria saber isso dele. Falei, eu vou ser um vice que eu vou fazer como o ex-prefeito fez? Você pega o vice e coloca lá no 6º andar, dá para ele uma salinha e ele não faz nada, ele não participa da sua gestão? Se for para isso, eu não venho. Ele falou, não. O meu vice, eu estou escolhendo você para você complementar, para você me ajudar nas ações da cidade. E eu tenho certeza que você tem capacidade para isso, por isso que eu te escolhi. Eu falei com ele, tamo junto, porque o que eu quero é o melhor para Belo Horizonte. E a gente sabe onde tem problemas na cidade. Eu ando por toda a cidade. A gente sabe que tem problemas e onde tem esses problemas e vamos resolver. E é por isso que eu vim. Dado o tamanho que a Prefeitura de Belo Horizonte tem hoje, a capilaridade que tem para atender às necessidades do cidadão de Belo Horizonte, há discussões que aparecem nessa campanha sobre ter um maior tamanho da Prefeitura, no número de secretarias, na melhoria do aparelhamento das regionais, em capacidade, e há perspectivas que estão colocadas no sentido contrário. Qual é a sua avaliação de maneira geral, candidato? É de que as regionais precisam ter um papel melhor do que tem hoje, o número de secretarias hoje, e dado o tamanho que tem tanto o seu partido quanto o partido do prefeito, vai exigir uma composição de ter mais espaço ou o espaço atual é o adequado? Eu vejo as pessoas fazendo promessas sobre as secretarias regionais. Primeiro, o que eles estão almejando, o que eles estão sonhando, o que eles estão falando que vão fazer, o prefeito já faz. As secretarias hoje, as regionais de Belo Horizonte, são atuantes. Os secretários regionais e as secretárias regionais, bom que se diga, nós temos 9 na capital, das 9, 5 são coordenadas por mulheres. 5 das 9 regionais são coordenadas por mulheres. Nós acreditamos no secretário regional, nós acreditamos na pessoa que está mais próxima do bairro. O prefeito acreditou em um vereador. Por quê? Porque o vereador está próximo do bairro, o vereador está próximo da demanda. Por isso ele convidou o vereador para ser vice dele. E nós acreditamos no secretário regional forte, numa regional forte, para poder ajudar o prefeito a governar. Há algum tempo a prefeitura vem sofrendo com uma relação muito conturbada com a Câmara. Especificamente, vereador, na relação entre o candidato a prefeito, que é presidente da Câmara atual, Gabriel Azevedo, e o atual prefeito, Fuad Noman. O senhor esteve do lado de lá, esteve na Câmara quando toda essa confusão que ganhou repercussão, né, na mídia de uma forma geral, começou, aconteceu e, teoricamente, terminou. O que o senhor espera de uma Câmara se eleito for para vice-prefeito? Que a Câmara entenda que ela não tem que ser oposição à Prefeitura. A Câmara tem que entender que ela tem que cobrar a Prefeitura pelas ações da Prefeitura. Que a Câmara tem que investigar, fiscalizar a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela não pode ser contra a Prefeitura. Se você for contra a Prefeitura, você é contra o povo que te elegeu. Porque as pessoas te elegeram para você cuidar da cidade.
Ela elegeu você para ser vereador, para cuidar da cidade, para ser o elo entre ele, cidadão que te elegeu, e a prefeitura da cidade. Porque quem resolve as coisas é a prefeitura. Você não pode ficar como a gente estava, a Câmara não conversa com a prefeitura não conversa com a Câmara. E aí eu tive um papel que foi fundamental, que foi fazer o quê? Fazer com que os dois conversassem, a gente conseguiu isso. A minha proposta sempre foi de apaziguar, eu nunca fui de colocar fogo em nada, sabe? A minha proposta foi sempre de apaziguar. Eu sempre falei lá na Câmara em um dos discursos que fiz, se for para construir uma ponte, podem me convidar que eu carrego um saco de cimento, que eu pego uma pá, pego uma enxada. Agora, se for para destruir pontes, se for para quebrar, se for para desunir, não me convidam não, que eu tô fora. Nós temos que ter uma Câmara conversando com a Prefeitura e uma Prefeitura atuante. E pode ter certeza absoluta que hoje a Prefeitura, ela é atuante e vai continuar. Vai ser muito mais, porque o que a gente tem que continuar. O que é bom tem que continuar. E a Câmara, renovada ou não, a Câmara vai dialogar com a Prefeitura porque a gente vai estar ali para isso, para poder mostrar isso para os vereadores que forem eleitos. Quando o senhor diz, a gente estará ali para isso, eu posso interpretar que o senhor vai ter uma participação junto à Secretaria de Governo ou neste papel de um secretário de governo ou algo dessa natureza para a conversa diretamente com a Câmara. E claro, esse contexto traz na minha pergunta porque o prefeito Fuad Noman viveu uma troca severa de secretários de governo, dadas as necessidades que ele tinha e também as dificuldades que tinha na Câmara. Ibrahim, isso é natural que aconteça. Eu não estou falando do cargo, do secretário de governo. Eu estou falando do Álvaro Damião, que era um vereador querido. Eu sou o único vereador que conseguiu fazer com que um grupo de vereadores A e o grupo de vereadores B votassem em mim para vice-presidente. Eu fui o único que conseguiu fazer isso. Colocar o vereador que não conversa um com o outro, que não passa no mesmo corredor que o outro, votar em mim para vice-presidente. Então é natural que eu seja uma pessoa que esteja conversando com os vereadores no dia a dia, sabe? Que consiga aproximar a prefeitura da Câmara e a Câmara da prefeitura, isso é natural. O que chegava na Câmara quando o senhor estava... enquanto vereador, vereador, né? Vereador mas ainda. está aí na candidatura para vice-prefeito. Mas o que chegava na Câmara que o senhor entendia que era um papel da prefeitura e que era urgente para Belo Horizonte, que o senhor pretende fazer e colocar em prática no primeiro momento quanto vice-prefeito? A gente perdeu uma votação, eu me lembro, e aquilo ali me deixou revoltado, a gente perdeu uma votação de um empréstimo que seria feito para poder resolver o problema das enchentes no Vilarinho. A gente perdeu aquilo ali por politicagem. Porque o prefeito não conversava lá, sabe? A gente não conseguia fazer absolutamente nada. E a gente perdeu uma proposta dessa que é de melhoria para a cidade. A gente não pode perder propostas como essa por politicagem. E isso aí aconteceu em vários momentos dentro da Câmara, principalmente com o ex-prefeito. Eu era vice-líder, era eu que tinha que ficar apagando fogo. Porque ele não conversava com o vereador. O vereador para ele era... E ele falava isso publicamente. Depende de vereador, não precisa de vereador, não. Aí depois recorria a gente. Falava que assim, como é que nós vamos conseguir o voto? Falei, do jeito que você tá, não consegue voto não, amigo. Do jeito que você conversa com as pessoas, do jeito que você trata as pessoas, trazer um vereador aqui na prefeitura é difícil demais. As pessoas não querem vir aqui, não. Você tem que tratar melhor as pessoas. Você está falando do ex-prefeito Alexandre Calil. Ex-prefeito Alexandre Calil. E era muito difícil esse tratamento. Sabe, conturbado, e a gente, o que acontece? A gente ficava ali, eu sempre fui de apaziguar, e sempre fui de conversar com as pessoas, do diálogo, e até por isso conseguimos muita coisa, conseguimos votações importantes, mas perdemos algumas por politicagem. Quero tratar um pouco de urbanismo e do centro da cidade, candidato, para tratar numa perspectiva mais recente. Prefeitura de Belo Horizonte, o plano de governo do senhor e do prefeito Fuad, diz e já faz uma espécie de panorama sobre o centro da cidade e os projetos de requalificação que já começaram. Não está lá dentro o projeto do retrofit, que foi recentemente votado na Câmara Municipal e que o prefeito já falou por diversas vezes que também era um interesse da Prefeitura. Ele foi aprovado com duas questões. Uma isenção de IPTU que pode chegar até 100% nesses imóveis e também uma destinação, via emenda apresentada, que prevê que ele possa ser usado para moradias populares. A minha pergunta é, a proposta saiu da maneira com que a prefeitura gostaria, com que a campanha dos senhores gostariam, é desta maneira, é para moradias populares, é para priorizar a população que está apresentada lá no projeto? Isso aí, é para priorizar as pessoas que precisam da moradia. O que nós temos que entender hoje é que as pessoas que moram nas ruas, e muitas delas, elas não estão ali porque elas querem,
Elas não estão ali por opção. Elas estão ali porque elas não têm para onde ir. Essas pessoas tentam a vida de alguma forma. Muitos são trabalhadores, sabia? Muitos dos que moram nas ruas de Belo Horizonte são trabalhadores. Quando eu falo trabalhadores, é que tentam trabalhar de alguma forma. Só que não tem mercado de trabalho. Não tem mercado de trabalho para essas pessoas. O que a prefeitura vem fazendo já. O que eles estão prometendo que vão fazer. O programa Tamo Junto já existe. O programa Tamo Junto já existe. Você pega a pessoa que mora na rua, você vai dar a essa pessoa primeiro dignidade. Você não pode tirar a dignidade dessas pessoas. Você tem que dar a ela dignidade. E dando a ela dignidade, você vai dar a ela oportunidade de trabalho. Oportunidade de trabalho e uma moradia. Nós não podemos ver prédios abandonados no centro da cidade. Todo mundo queria morar no centro. Na minha época, todo mundo gostaria. A gente visitava o centro da cidade. Aonde que você vai? Vou lá no centro. Vou lá no centro. Você não vê mais isso. Você não ouve mais isso. Só que a gente está mudando isso. E a gente está mudando aos poucos. O prefeito Fuad, ele tem apenas 2 anos de mandato. A praça Rio Branco, em frente à rodoviária, mais conhecido como Praça da Rodoviária, a Praça da Estação, são coisas que vão ficar lindas, maravilhosas. A Praça da Rodoviária vai ficar um negócio maravilhoso, vai ficar lindo. E isso é nas praças, isso é nos parques. Ele está mudando a cara de Belo Horizonte. E o Belo Horizonte não está vendo. Hoje você passa, é claro, a gente tem que até pedir desculpas, do mesmo jeito que as pessoas colocam aquela placa, desculpe pelo transtorno. Mas é para melhorar a sua qualidade de vida. As placas que a gente tem que colocar são essas, porque quando você vê, o trânsito está ruim. Sabe por que está ruim? Porque você tem que parar aquela área ali. Como é que você para uma área no coração da cidade para poder reformar uma praça do tamanho da Praça Rio Branco? E aí você não vai reformar aquela praça? Ela é o cartão postal da cidade. A pessoa chega pela rodoviária. A primeira impressão que ela tem é quando ela passa pela Praça Rio Branco. E a gente vai deixar do jeito que estava? Do jeito que o ex-prefeito deixou? Não vamos deixar não. Vamos fazer uma nova praça praticamente. Vamos cuidar daquela praça e cuidar do povo. Não é só a questão da moradia, quando a gente fala no centro de Belo Horizonte e o projeto do Retrofit, por exemplo. Quando a gente fala sobre o centro de BH, há outras reclamações dos moradores, dos comerciantes que envolvem a segurança pública, a limpeza urbana, envolve também o transporte público, candidato. Como que a prefeitura pode unir todas essas reclamações para melhorar de fato e fazer com que as pessoas voltem a frequentar esses espaços? Segurança pública é dever do Estado. Segurança pública é dever do Estado. A prefeitura tem que participar da segurança pública. Ela não pode se omitir. Porque o povo mora no município. Mas segurança pública é dever do Estado. Inclusive tem candidato aí falando que vai resolver o problema da segurança pública. Já era para você ter resolvido, amigo. Você não sabe ainda. Acredito que não sabe, mas você já é deputado estadual. Se é dever do Estado, você é deputado estadual. Há 6 anos que você é deputado estadual. E o que você fez para melhorar a segurança pública na cidade? Nunca fizeram absolutamente nada. São deputados que nem sabem que são deputados, a verdade é essa. Não vai na Assembleia, então nem sabe que é deputado. O cara tá lá para poder resolver um problema de segurança pública do Estado, não resolve. Aí quando chega em Belo Horizonte, nós vamos resolver, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. O que está sendo feito pelo prefeito de Belo Horizonte, a iluminação da cidade melhorou muito, poda de árvores, todas, porque isso é segurança pública. São as copas das árvores que tampam a iluminação e que faz com que o cara tenha mais condição de roubar um celular na rua da cidade. E isso a gente tem que fazer, é essa contribuição. A nossa Guarda Municipal é efetiva, a Guarda Municipal de Belo Horizonte é efetiva. Há muito tempo não é mais a Guarda Municipal de ficar cuidando apenas de patrimônio. Hoje ela cuida de 2 patrimônios. Do principal, que é a vida do povo, a vida do Belo Horizontino. E ela cuida dos patrimônios da cidade. E eu fui um daqueles que lutaram muito para que a Guarda Municipal pudesse cuidar da vida das pessoas. Não pudesse ficar apenas tomando conta de patrimônio. Hoje ela toma conta de 2 patrimônios. Mas a gente tinha que ter uma participação maior do Estado nisso. E o Estado não participa. É só você perguntar. Faz uma pergunta aí para um policial militar e para um policial da Guarda. Quem é que está mais feliz com a gestão? Se é o guarda municipal com a gestão da prefeitura de Belo Horizonte ou se é o policial militar com a gestão do governo do estado. Que aí vocês vão entender o que eu estou falando claramente. Tem alguma possibilidade de que haja modificações na guarda municipal como hoje ela está? Já há projeto, por exemplo, discutindo isso dentro da Câmara. Olha, de se transformar numa polícia, de fazer alguma mudança do ponto de vista de armamento. A sua campanha e do prefeito pensa em alguma coisa dessa natureza? Candidato? Foram colocados 304 novos agentes e a prefeitura vai aumentar o efetivo.
a prefeitura vai aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Porque, como eu disse, a prefeitura não pode se omitir aos problemas, mesmo que esse problema não seja dela. O anel rodoviário é problema dela? Não, o anel rodoviário é problema do governo federal. Porque ele é do DENIT, ele é do governo federal. A gente, para poder pintar uma faixa no anel rodoviário, tem que pedir licença ao DENIT, mas nós vamos ficar parados? Não, peraí, mas o anel rodoviário virou uma das principais avenidas de Belo Horizonte, se não for a principal, né? Porque ele corta a cidade de ponta a ponta. E aí a gente vai ficar calado e olhando? Não. O que fez o prefeito da cidade? Foi lá e conversou com o governo federal. Falou, me dá o anel rodoviário. Me dá o anel rodoviário que a gente vai resolver o problema dele. E já temos o projeto, tá? Já temos o projeto, porque muitos estão falando que vão fazer. Fala, a prefeitura já tem um projeto, rapaz, para construir ali 7 novos viadutos. Novos não, né? 7 viadutos, onde tem que ter viaduto para poder desafogar o anel rodoviário. É isso que o prefeito faz. Mesmo que não seja competência da prefeitura, que essa obrigação deveria ser do governo federal, nós temos que resolver o problema, porque o problema está dentro do município. E com a segurança pública não vai ser diferente. Se precisar de melhorar ainda mais o número de guardas, nós vamos melhorar, porque nós temos que cuidar do povo. Agora o Estado devia ajudar, né? O Estado devia ajudar. Já que tem solução para tudo, não esqueça não. Você é deputado estadual, tem 6 anos, você nunca fez nada por Belo Horizonte, nunca fez nada pela capital, e agora um dever que é do Estado está falando que vai resolver. Dá licença. Eu queria falar com o senhor uma questão sobre conhecimento, candidato. Nós já conversamos com o prefeito Fuad por aqui. Em algumas entrevistas ele já admitiu essa falta de conhecimento. Às vezes pelo nome, as pesquisas da Datatempo, elas revelam isso, né? Às vezes pelo nome do prefeito, que o nome não é comum, né? Fuad Noman. Às vezes, pela falta, o prefeito sempre fala, estou prefeitando, não estou na rua muitas vezes, mas esse cenário tem mudado. A nossa última pesquisa da Datatempo revela que ele está um pouco mais conhecido. O senhor tem notado uma diferença nas ruas? Já, as pessoas têm reconhecido o prefeito Fuad, têm reconhecido o Álvaro da Mel e falado, vocês estão juntos, nós vamos votar nos senhores. Como que tem ficado essa questão? Thalita, chega a ser assim, sabe, é emocionante a gente fazer. Isso podia ser transmitido ao vivo. Eu vou fazer qualquer dia ao vivo no Instagram e vou propor os candidatos que façam ao vivo no Instagram deles. Porque depois eles montam uma foto ali com 3, 4 pessoas, dá a impressão que eles estão andando com muita gente. O cara vai lá no Papagaio, toma uma vaia danada, a vaia não aparece no vídeo dele. Xingam ele, falam, o que você está fazendo aqui? Você só vem aqui em época de eleição. Isso não está no vídeo dele. Então tem que fazer uma live, mostrar ao vivo. Sabe por quê? Porque a gente ia mostrar a nossa caminhada ontem no Furquim Werneck. Na Furquim Werneck, no bairro Tupi. Lotada, as pessoas abraçando o Fuad, as pessoas falando o nome do Fuad, as pessoas falando que estão com a gente, que estão comigo, que estão com ele. Foi assim ontem, lá no Maria Tereza, uma comunidade simples, atrás do Ribeiro de Abreu, ali do Paulo VI, uma comunidade simples, todos abraçando o prefeito Fuad. Aumentou, e o que está acontecendo? São números, tá? Não é nem opinião. A primeira foi opinião, agora números. O prefeito passou de 59% para 68%, de acordo com as últimas pesquisas. O nível de conhecimento. Ele aumentou 4% em relação à intenção de voto. É praticamente a metade. Ou seja, a cada 10 pessoas que conhecem Fuad, 5 falam que vou votar nele. A metade fala que vai votar nele. Por quê? Porque está conhecendo agora. O principal ele fez. O que ele fez? As obras. Às vezes você não conhece, você que é torcedor, você não conhece o jogador fulano de tal. Ele passa na Praça 7 e você não sabe quem é ele. Você fica olhando assim, todo mundo... Às vezes uma pessoa tira uma foto com um jogador na Praça 7 e você fica se perguntando, quem é aquele? Quem é aquele? Aí chega alguém do seu lado e fala, aquele é que fez o gol do título de 71. Aquele é que fez o gol do título de 71. É ele? É ele. Nossa, o Atlético é isso por causa dele? Também por causa dele. Às vezes você pensa, aquele ali é que fez o gol de falta. Aquele ali é que fez o gol de falta contra o São Paulo em 2001. Aquele ali é que deu o título da Copa do Brasil, uma das mais emocionantes pro Cruzeiro. E aí o torcedor pergunta, o torcedor mais novo, é ele? Nossa, eu sou fã dele. E assim é com o prefeito Fuad também. Tá vendo aquela obra ali? Aquela obra que tem em frente à sua casa? Tá vendo o centro da cidade todo sendo reformado? Tá vendo a Cristiano Machado com 4 viadutos novos? Entre eles um que vai ligar a região norte com a Pampulha, né? É ele. Nossa, então é ele sim, aquele é o Fuad Noman. E é por isso que está crescendo. Não cresce só a popularidade, cresce a popularidade e as intenções de voto. 50% é muita coisa.
Quero lhe perguntar sobre uma demanda que é crescente e que foi fruto de muitas reclamações, geraram muitas reclamações. Só mandar um abraço pro Dario e pro Giovanni aqui, porque eu fiz isso aqui agora, foi de improviso, e eu lembrei aqui do Dario, né? Que muitos torcedores do Atlético de hoje... Maravilha. Dadá Maravilha, um beijo pra ele. E pro Giovanni, que fez o gol de falta pelo Cruzeiro contra o São Paulo no Mineirão. Para falar sobre uma demanda que tem sempre circulado pela Prefeitura já há muitos anos, para o aumento das vagas disponíveis em creches. A Prefeitura de Belo Horizonte, nesse ano, no mês de julho, fez um aporte 80 milhões maior, chegando à casa dos 403 milhões, para organizações não governamentais que fazem essa prestação de serviço numa parceria com a Prefeitura. Vai lá o seu cadastro, recebe o recurso para cuidar de uma população em determinado bairro. Essa é a estratégia principal da campanha de vocês, se eleitos forem, candidato, ou é aumentar o número via construção de vagas? Não. O nosso foco principal, porque eu conheço bem das creches. Se há uma pessoa que conhece creche em Belo Horizonte, sou eu. Então eu conheço bem de creches. Nós temos 280 conveniadas, aumentamos em 22 e vamos aumentar muito mais. Por quê, Ibrahim? Vou te falar por quê. Porque qual que é a realidade da creche hoje? Muita gente sonha em cuidar das pessoas, das crianças que estão ali no bairro mais carente. Só que ela monta uma creche, ela monta a creche com muita dificuldade, todas com muita dificuldade. E aí o que acontece? Ela vai ter que cobrar das pessoas uma mensalidade, né, dos pais, para deixar a criança dela ali. Mas essa mensalidade, primeiro que o pai não consegue pagar. E aí você tem que cobrar baratinho. Se você cobrar baratinho, você não consegue dar qualidade de ensino para aquelas crianças que estão ali. Você não consegue tomar conta dela como você gostaria. Onde que entra a prefeitura? Ajuda, faz um aporte para essa creche. Primeiro faz uma análise, todo um processo é feito para fazer uma análise do que é sério e do que não é. E depois que é feita a análise e viu que é sério, ajuda essa creche. Porque é ela que está dentro da vila. Para que você vai fazer mais uma 1,5 ali? Não tem necessidade de fazer mais uma 1,5 ali, não. Ajuda essa creche. E assim a gente fez. Assim o prefeito colocou em Belo Horizonte. E assim vamos continuar fazendo. Vamos fazer mais EMEIs? Claro que vamos fazer mais EMEIs. Mas nós temos que dar prioridade para as creches, para conveniar ainda mais creches, para cuidar de ainda mais crianças na cidade. A gente está caminhando já para o fim aqui da nossa sabatina, não, sério? Está quase chegando ao fim. Mas eu queria pedir para o senhor para que fizesse uma consideração final para quem está nos acompanhando. Lembrando que nós já ouvimos aqui o prefeito Fuad Numan, candidato à reeleição, e que é da chapa que o senhor faz parte. Então, os candidatos são Fuad Numan e Álvaro Damião. Então eu queria pedir para que o senhor fizesse uma consideração a quem nos acompanha. Aí eu peço voto para mim, aqueles que gostam de mim, Álvaro Damião, que votem no prefeito Fuad. Eu conheci ainda mais o Fuad agora nessa relação que eu tenho com ele. É uma pessoa que é merecedora demais de um outro mandato. Para ele ter o mandato dele, para ele poder fazer as coisas e não ter que fazer em 2 anos o que os outros tentaram fazer em 6. Tentaram fazer em 10, não conseguiram. Para que ele tenha o mandato dele para fazer muito mais. E com essa certeza absoluta que nós temos. As pessoas que conhecem o Fuad, votam no Fuad. As pessoas que conhecem o Álvaro Damião, votam no Álvaro Damião. Com os outros que concorrem com a gente, não é assim. O cara não tem voto dentro do local onde ele trabalha. Você imagina fora como é que vai ser. Ah, é conhecido. Conhecido eu também sou, ué. Conhecido da Atena é. Conhecido muita gente é. Ser conhecido é uma coisa, ter voto é outra completamente diferente. E o povo de Belo Horizonte sabe quem está fazendo pela cidade, está aumentando a popularidade dele, e aumenta a popularidade, aumenta o número de pessoas que vão votar em Fuad Numan 55. Álvaro Damião, candidato na chapa com Fuad Numan, pela União Brasil e PSD, na coligação que tenta a reeleição do prefeito. Muito obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo, nesse nosso novo espaço. E ficou lindo, viu? Ficou lindo. Aquele dia eu vim com o prefeito acompanhando ele, e aí eu tava até pensando em sentar, falei, nossa, vou tirar uma foto ali, hoje tá aqui. Isso aqui é muito legal, ficou lindo. Parabéns a todos, sabe? Parabéns a todos os envolvidos. Aqui eu tenho amigos. Se você quiser saber de mim, se você quiser saber quem é o Álvaro Damião, pergunta a alguém que trabalha com ele. Por que o Caixa tá com ele? Porque tem 30 anos que trabalha junto. Pergunta o Carlão aqui. Pergunta o Carlão em quem que o Carlão vai votar. Aí o Carlão vai falar que assim, você tá doido? Vou votar no Pretinho. Hein? Agora pergunta lá na empresa do outro que trabalha lá, pergunta lá na Assembleia se vai votar. Eu não vou votar nunca, o cara nunca me cumprimentou, o cara nunca conversou com a gente, o cara nunca falou absolutamente nada. Agora vem com essa conversa aí de que gosta do povo. Não gosta nada.
Álvaro Damião foi o nosso sabatinado, dando então pontapé inicial às sabatinas com os vices nas chapas à Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigada, viu, Álvaro? Volte sempre. Obrigado a vocês, estamos juntos e parabéns pelo estúdio mais uma vez. Obrigado pela sua companhia. Amanhã voltaremos, tem mais sabatinas aqui em O Tempo. O Tempo nas eleições 2024.